Olá, eu sou Edu Pretel e esse é o curso de JavaScript do meu canal. Nessa aula nós falaremos sobre variáveis. O que são variáveis? É um espaço na memória de trabalho onde os dados são armazenados durante a execução do programa e pode ter o seu conteúdo alterado durante a execução do programa. Como isso funciona? Então vamos lá. Eu vou representar aqui as instruções do meu programa como sendo uma linha, ok? Um programa é uma instrução após a outra, ok? Que executando essas instruções eu acabo cumprindo uma determinada tarefa. Então eu vou executar uma instrução, vou executar outra instrução, vou executar outra instrução, e essa instrução, ela pede que eu crie uma variável. Crie uma variável de nome CPF, guarde nela o conteúdo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 0. O que o meu interpretador fará? Ele vai guardar, vai criar uma variável, vai separar um espaço na memória de trabalho, vai chamar esse espaço na memória de trabalho de CPF e vai guardar ali o conteúdo que eu pedi para ele guardar. Esse espaço na memória, na realidade, é um endereço de memória. E ele vai falar assim, olha, neste endereço de memória eu vou guardar o que no programa do Eduardo foi chamado de CPF. Então, toda vez que ele pedir o que está guardado em CPF, eu venho neste endereço de memória e vou pegar esse valor e levar para lá. Continuo com as minhas instruções. Vai chegar um momento que vai ter uma instrução que vai utilizar o valor que está guardado lá, né? Eu estou utilizando aqui um alert para fazer esse alert com o conteúdo da variável CPF. Então, o meu sistema operacional vai lá nesse endereço de memória, vai pegar esse conteúdo e vai falar, olha, está aqui, o que está guardado lá em CPF é isso daqui, e aí eu executo o meu alert e continuo a minha programação até ela terminar. O JavaScript é uma linguagem interpretada. Nas linguagens compiladas, aquelas linguagens que você faz o seu programa, com ele pronto, você compila, ou seja, você transforma essas instruções em código binário. Ou seja, você transforma as instruções que são legíveis por seres humanos em código binário que somente será lido por máquina, ok? Gera um executável. No caso das linguagens interpretadas, não. O código escrito por humanos continua lá, legível por humanos. E eu vou ter um interpretador externo interpretando este código. No caso do JavaScript, o interpretador externo está no browser, assim como o interpretador de HTML e o interpretador de CSS. No caso do PHP, por exemplo, esse interpretador está no servidor. O JavaScript, por ser uma linguagem interpretada, não há necessidade de declarar a variável. Na declaração de variável, eu defino tipo e tamanho do dado que pode ser guardado lá. Neste caso, eu não preciso fazer isso. Eu simplesmente saio usando a variável. Eu posso trocar o seu conteúdo, mas eu não preciso trocar o conteúdo de uma string por outra string. Eu posso trocar o conteúdo de uma string para um número ou para um booleano. Trocar não só o conteúdo, mas trocar também o tipo. Portanto, o tipo de dado não está relacionado à variável, mas sim ao seu conteúdo. Bom, vamos ver isso então no Visual Studio Code. Aqui no Visual Studio Code nós estávamos trabalhando na pasta 1intro. Eu vou criar uma nova página, vou manter a pasta 1intro selecionada, vou criar um novo arquivo aqui dentro e eu vou chamar esse arquivo de 2_variáveis.html.
Na página criada, eu vou colocar o ponto de exclamação e veja que ele já sugeriu de colocar a estrutura HTML. Vou dar um Enter, está lá a estrutura HTML. No body, vou colocar a tag script, ou seja, vou escrever script, vou dar um Enter. Está lá a minha tag script para trabalhar com as variáveis. Vou fechar o meu explorador de arquivo, vou aumentar um pouco o código aqui para facilitar a sua vida e vamos lá. Primeiro, não se declara a variável. Então, barra, barra, para colocar comentários, não se declara a variável. 3 formas de eu trabalhar com isso, ok? Primeiro, eu posso simplesmente criar uma variável e sair atribuindo valores a ela. Nome igual a Eduardo. Ponto e vírgula. Posso utilizar a palavra var, ok? Vou colocar aqui var curso igual a JavaScript. E vou criar ponto e vírgula. Let aula igual a variáveis. Primeiro, com relação ao ponto e vírgula, não é mais necessário. O ponto e vírgula é utilizado para separar uma instrução da outra. E o JavaScript, assim como outras linguagens de programação, não reconhecia a quebra de linha. Então, se ele não reconhece a quebra de linha, para ele é como se fosse assim, tá? Nome é igual Eduardo, ponto e vírgula, var curso igual a JavaScript, ok? Se não tiver o ponto e vírgula aqui, perceba que já voltou um erro, já está sublinhado lá em vermelho, ok? Informando que tem uma instrução que não era esperada. Eu tinha que finalizar essa instrução para começar outra. Uma vez que ele reconhece a quebra de linha, isso significa que acabou uma instrução, está começando outra, e eu não tenho mais a palavra var sublinhada. Portanto, na versão moderna do JavaScript, eu não preciso finalizar a instrução com um ponto e vírgula, a menos que elas estejam na mesma linha. Eu gostaria de ver isso no browser. Vamos lá, antes de começar a falar das variáveis, eu vou abrir o browser, botão direito do mouse, Open with Live Server. Venho aqui no canto direito superior, nesses 3 pontinhos, ok? Vou abrir o menu, vou vir aqui em mais ferramentas e vou escolher ferramentas de desenvolvedor. Você pode usar isto daqui também como atalho para abrir. Ou, simplesmente, temos um outro atalho muito interessante, que é o F12, que vai abrir a ferramenta de desenvolvedor. Aqui em cima nós temos o Elements e temos o Console. Por enquanto, nós vamos trabalhar somente com o console. Se eu voltar, tá? Veja que aqui eu não tenho erro nenhum, o console ele funciona como se fosse um console, o command do Windows ou o PowerShell do Windows. Eu vou lá escrevendo as instruções, ele pertence à janela do browser, não tem nada a ver com o documento, e veja se eu der um alert aqui, vou pedir para ele dar um alert oi, ok? E ele vai, vou dar um enter e está lá, ele deu um alert com o oi, ou seja, ele executa JavaScript. E eu posso, através do documento, mandar as informações aí para o console. Eu vou vir aqui, vou colocar as duas instruções na mesma linha e você vai observar que vai dar um erro na linha de número 11. Vamos lá, console está aqui, syntax error, unexpected token, tá? Eu não esperava uma instrução. Qual instrução? A instrução
var, ok? Tá? Ela é inesperada no lugar onde ela está. Se eu colocar aqui o ponto e vírgula, o erro terá sumido, não tenho mais erro. Então, o ponto e vírgula é utilizado para separar uma instrução da outra, caso elas estejam na mesma linha. Ou, ok, a quebra de linha. Pronto. É isso aí. Qual é a diferença das três formas de se iniciar uma variável? Nome igual a Eduardo. Então, eu vou dar um console.log na minha variável nome para a gente observar isso. Tá? Vou lá e está lá Eduardo. Tá? Vou falar para ele agora, delete a variável nome. Ok? Está lá. Pedir para ele apagar a variável nome. Então, agora eu vou dar um console log na variável nome, depois disso, e ele vai me dizer que a variável nome, tá, não está definida. Primeiro, ela estava definida, ela tinha lá o conteúdo Eduardo. Na segunda vez, depois do delete, ela estava me falando que a variável nome não está definida, ok? Então, é isso aí, a variável nome foi deletada. Para que não dê erro, eu vou apagar esta linha. Para uma variável ser deletada, ela não pode ter começado nem com a palavra var, nem com a palavra let. Então, se você precisar deletar uma variável dinamicamente, ou seja, durante o processamento do seu programa, você não pode iniciá-la nem com var, nem com let. Bom, e var, ok? Vamos lá. Eu escrevi aqui em cima var curso igual a JavaScript. Eu posso dar um console.log curso. Ok? Vamos lá, e está lá JavaScript. Aí eu vou falar para ele agora, var curso recebe CSS, ok? E vou pedir um console log da variável curso. Ctrl C, Ctrl V, vamos lá, e está aqui CSS, ok? Então ele permitiu que eu utilizasse a palavra var para a variável curso duas vezes. O let não permitirá isso. Então, eu vou dar aqui um console.log para a variável criada com let, que foi a variável aula. Console log aula, está lá, variáveis, ok? Agora eu vou falar let aula recebe tipos de dados. E veja que já deu erro, ok? Ele não vai aceitar, e olha lá, sintaxe erro, o identificador aula já foi declarado, tá? Já tem sido declarado, já foi declarado. Ou seja, uma vez que eu declarei o identificador aula com a let, ele não vai permitir que eu o identifique novamente. Ah, mas eu queria trocar o conteúdo de aula. Tudo bem, você pode trocar, mas sem utilizar a palavra let. Tá? Então, aula recebe tipo de dados. E aí, nós vamos conseguir trocar o seu conteúdo. E se eu der um console log em aulas, vai estar lá tipos de dados. Então, essa é a diferença, a primeira diferença entre var e let, ok? Tá? Eu, com o var, ok? Eu consigo declarar uma variável várias vezes. Com o let, não. Portanto, o let deixa a minha programação mais segura. E não é segura no que diz respeito à invasão, claro, né? É segura no que diz respeito à informação, ok? Em manter a segurança da informação durante o processamento do meu programa. Essa é uma das diferenças de let e var.
As outras se farão dentro de escopo de variável. Então, quando a gente chegar nesse tema, nós veremos novamente. Eu só vou tentar deletar as duas. Delete curso, ok? Rodei, tá? E não tem erro, mas a hora que eu der um console log curso, Ctrl+C, Ctrl+V, rodei, está lá CSS, a variável não foi deletada. E vou dar um delete aula, tá? Também não retornou erro, porém, se eu der um console log aula, está lá tipos de dados. Também não foi deletada. Portanto, para eu deletar uma variável, para eu apagar uma variável, eu tenho que ter iniciado a variável sem usar var ou let. É isso aí. Na próxima aula, nós veremos as constantes e as regras para a nomenclatura de variáveis e de constantes, que são as mesmas regras. Encerramos essa aula por aqui. Deixe seu comentário, me dê um feedback do que você está achando desse curso. Deixe o seu like para que esse vídeo seja entregue para outras pessoas. Siga o canal e ative as notificações para ser informados toda vez que eu subir com uma nova aula. Até a próxima aula.